Bom dia, meus irmãos! Que bom estar com vocês novamente e poder trazer a palavra do Senhor ao coração de vocês, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. E ainda mais uma data tão especial, tão importante, que é nós celebrarmos o Dia das Crianças. Jesus mesmo nos diz que nós deveríamos ser como crianças, para que assim pudéssemos alcançar o reino dos céus. E é interessante nós vermos como essas relações acontecem, não é? Nós, adultos, muitas vezes somos tão temerosos em nossa fé. Jesus mesmo olha para os seus discípulos e diz assim: como que pode vocês não terem fé ainda depois de terem visto tantas coisas? E este momento que eu estou citando, eles tinham visto uma ação sobrenatural de Jesus acalmando o mar. Se você chega para uma criança, talvez de uma altura como essa, ou talvez até mais alta, e dizer assim, a criança aqui em cima e o pai aqui embaixo, e dizer: pula filho, pula filha, você tem alguma dúvida que essa criança pularia? Muitas vezes nós precisamos ter esta mesma direção, de como filhos de Deus, se lançar aos braços do nosso Pai, sem qualquer restrição, crendo que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pode imaginar, pode pensar, de acordo com o poder dele que opera em nós. E como nós estamos assim, então, celebrando o Dia das Crianças, as crianças vão permanecer aqui na nave da igreja com os pais. Pai, mãe, se você ainda não pegou para o seu filho, a Rede Kids está disponibilizando esse material para as faixas etárias. Tem um tempo especial para as crianças também serem ministradas pelo Senhor através da mensagem, com materiais que têm relação com a pregação. Então, pais, se vocês ainda não pegaram, na recepção, no início do culto, vocês podem também pegar no balcão da Rede Kids este material para que as suas crianças possam estar sendo ministradas também de acordo com a idade delas, junto com vocês, através dessa pregação. Muito bem, nós estamos sendo ministrados com essa série no divã de Deus, buscando essa renovação de forças no divã do Senhor. E não sei, eu talvez seja um dos poucos aqui, eu acho que não. Mas quando nós vamos chegando no final do ano, você vai vendo todas as coisas que aconteceram e tudo mais, parece que seu tanque de energia, seja física ou emocional, está desse tamanho, não é? Aí já começam algumas preocupações, como por exemplo, meu Deus, está acabando o ano. E aí você já sabe um monte de coisas que você tem que ver para o final do ano. Mas se fosse só isso, até que a gente conseguiria lidar com um pouco mais de tranquilidade. Tem um outro problema. Você pode pensar assim, meu Deus, já está próximo do ano que vem. E aí você vai lembrar de todos os impostos que você tem que pagar, da matrícula das crianças que você tem que renovar, do material escolar, de N outras coisas. E isso tudo gera temor ao nosso coração. O pastor Edson disse no domingo passado que nós estamos a cerca de 75% já do ano decorrido. E é realmente um momento importante para nós darmos uma renovada em nossas esperanças no Senhor, uma renovada em relação à nossa fé em Deus, crendo que realmente nós podemos descansar no Senhor. Nós podemos esperar no Senhor, nós podemos ser fortalecidos do Senhor. E mesmo, meus irmãos, deixa eu dizer um negócio muito importante aqui, mesmo que a visão a respeito do nosso país, a respeito do estado, a respeito da cidade, seja negativa, mesmo que os teus olhos estejam fitos agora nas coisas humanas, pois eu quero que você comece a abrir os seus lábios e a profetizar em nome de Jesus, que sim, o nosso país, ele tem a esperança em Jesus Cristo, que mesmo que as situações possam ser adversas, o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais. E nós, como servos do Senhor, como filhos de Deus, ao invés de amaldiçoar, ao invés de praguejar e trazermos palavras destrutivas, nós deveríamos estar abençoando. Não é falsa esperança, não é positivismo, de jeito nenhum, é fé em Jesus Cristo. Se você crê que o nosso Deus Todo-Poderoso pode fazer muitas coisas, você vai começar a declarar, eu creio em nome de Jesus, o ano de 2025 é uma bênção no nome do Senhor, e 2026 será melhor ainda, porque o nosso Deus vai à frente em nome de Jesus. O pastor Edson então disse, olha, se as nossas forças vão ser renovadas do Senhor, buscando a Ele, buscando a sua presença, no Salmo 27, Ele nos mostrou quem Deus é,
Ele nos mostrou como nós devemos enfrentar as contrariedades com o realismo. Ele nos mostrou como cultivar hábitos piedosos e acolher as palavras de encorajamento. E é essa palavra de encorajamento que eu estou dizendo que você deve ter a partir deste dia, em nome de Jesus. Falando do livro de Salmos, meus irmãos, eu acredito que você já deva ter lido pelo menos alguns. São 150 salmos, e ao contrário do que a gente entende, por ter vários salmos musicalizados, os salmos são poemas. E em algum momento da história dos judeus, do povo de Israel, alguém inspirado pelo Espírito juntou esses 150 salmos. Eles foram garimpando, foram lapidando, foram escolhendo uns, tirando outros pela direção do Espírito Santo, para que nós tivéssemos este compêndio que temos hoje. Ele é dividido em 5 blocos. E não sei se você sabe, mas houve vários autores dos salmos. Como, por exemplo, Davi escreveu 73 salmos. Asaf, um levita, escreveu 12. Os filhos de Corá escreveram 11. Emã e Etã, 2 levitas, escreveram 2. E Salomão e Moisés escreveram 3. E talvez você não saiba disso. 49 dos salmos que nós temos na nossa Bíblia são anônimos. Ninguém sabe quem escreveu, quem foi inspirado por Deus para trazê-lo à nossa, não só a nós, mas dentro da história cristã e da história do povo de Deus, esses salmos ao nosso coração para edificação. E eu gostaria de ministrar a vocês um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, pelo menos ao meu ver, e de muitos historiadores e teólogos, o Salmo 23. E eu gostaria que você acompanhasse, por favor, a leitura que estará na tela, ou se você quiser abrir a sua Bíblia, acompanhar esse salmo. E se caso você ainda não tem ele decorado na sua mente, no seu coração, este é um salmo ideal para você decorar, para você guardar no seu coração como a esperança de quem Deus é para nós. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor. Você pode repetir comigo? Vamos lá? O Senhor, se você tem fé e se você crê nisso, você vai repetir mais forte. Vamos lá de novo? O Senhor, isso. E por causa disso, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Deixa eu acompanhar aqui, também na projeção. Guia-me pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. E Davi que escreveu esse salmo, meus irmãos, um salmo mundialmente conhecido. O Salmo 23 é o salmo mais lido no mundo inteiro. Vários estudiosos e teólogos entendem como o Salmo 23 sendo provavelmente o mais conhecido e o mais amado. Talvez esse salmo, como poema, seja também uma das leituras mais recorridas universalmente. O Salmo, ele é não só uma referência interessante do cuidado do Senhor, mas também de consolo, de proteção, de refrigério para os cansados, de força para os fracos, de alegria para os tristes. É o primeiro que as crianças decoram. Pelo menos esse primeiro versículo, a parte A, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a maioria das crianças tem de cor na sua mente e no seu coração. É o texto também mais recorrido e usado à beira dos leitos de enfermidades, de pessoas enfermas. Normalmente nós trazemos este salmo para que as pessoas sejam confortadas pelo Senhor. E muitas vezes também usamos esse texto para os cultos fúnebres, para trazer consolo, fortalecimento para aqueles que perderam um ente querido. Nesse salmo, meus irmãos, os errantes encontram o caminho. Os tristes têm encontrado consolo e os doentes têm encontrado a cura.
E ele também é muito usado para músicas. Ele já foi musicalizado em vários ritmos, formas, maneiras, levando a palavra de Deus para várias línguas e lançando assim a palavra de Deus ao coração de muitos. E o meu tema nesta manhã é a importância de vivermos esse consolo, esse fortalecimento do Senhor, renovando a nossa alma no divã de Deus, pastoreados por Cristo. Pastor, mas espera aí, nós estamos falando do Antigo Testamento. Onde que está Jesus? Pois eu acredito que o Salmo 23 também é um salmo messiânico. Ele retrata exatamente Jesus Cristo, sabe por quê? Porque Jesus mesmo diz em João 10:11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O Salmo 22, 23 e 24 estão conectados, e ao meu ver, e através de muitos teólogos, nós podemos entender o seguinte: Salmo 22, ele apresenta Jesus como o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. O Salmo 23, ele é o grande pastor que vive pelas suas ovelhas. E no 24, ele é o supremo pastor que voltará para dar as bênçãos às suas ovelhas. Agora, meus irmãos, pensando na história de Davi agora já adulto, Davi agora já rei, ele poderia ter dito assim, o Senhor é o meu general e eu sou o seu soldado. Não é verdade? Davi, ele derrota Golias. A palavra do Senhor nos mostra em Samuel, Crônicas e assim por diante em Reis, como que Davi foi um grande estrategista nas mãos do Senhor, vencendo várias guerras. Mas também Davi poderia dizer o seguinte: por ser músico, o Senhor é a minha inspiração e eu sou o compositor dele. Mas Davi escolhe lembrar em seu coração um tempo especial em sua vida, quando ele era pequeno, um jovem, cuidando das ovelhas do seu pai. Um tempo em que ele era separado e muitas vezes mal recebido pela sua família. E dias num campo, cuidando das ovelhas contra leões, contra ursos, ele buscava a presença do Senhor, exaltando e glorificando o nome dele. Ele se volta pequenino, ele se volta frágil, mesmo sendo rei, mesmo sendo uma pessoa de grande respeito e renome, ele se volta frágil ao Senhor e diz: o Senhor é o meu pastor. E entendendo essa experiência de Davi cuidando das suas ovelhas, ele diz: o meu pastor, ele cuida de mim, do mesmo jeito que eu cuidava das minhas ovelhinhas. Obrigado, Enzo. Agora, Max Lucado, ele escreve um livro muito interessante, e se você ainda não leu, eu quero motivar você a ler. E ele fala sobre as ovelhas. O livro se chama Aliviando a Bagagem. E ele dá 7 razões pelas quais a ovelha é um animal vulnerável e precisa dos cuidados do pastor. Ele diz o seguinte: olha, a ovelha é um animal incapaz de cuidar de si mesmo. As ovelhas são ingênuas e tolas, e se deixadas à sua própria sorte, elas são presas fáceis para os predadores. Ele diz também que a ovelha é indefesa. A ovelha, ela não possui garras, ela não possui presas, e portanto ela não pode morder, ela não tem a habilidade de correr rapidamente para escapar do perigo. A ovelha, ela também não consegue limpar a si mesma. Se você olhar um gato, você vê que ele consegue fazer uma auto-higiene, o cachorro também. Você pode ver os pássaros tomando banho nas poças de água, nos rios, lagos e assim por diante. Você pode ver os ursos tomando banho através de vídeos na televisão e assim por diante. Mas as ovelhas, quando elas se sujam, elas não conseguem se limpar. Max Lucado também continua dizendo que a ovelha é teimosa. Muitas vezes o pastor precisa usar a vara e o cajado para livrar a ovelha do abismo, para trazer ela à direção, e ela continua teimando em se desgarrar. A ovelha também, ela não tem senso de direção, meus irmãos. Se elas são deixadas sozinhas, as ovelhas podem cair em abismos e seguir trilhas perigosas. Sendo assim, o caminho da ovelha é o pastor, ou seja, o mapa de segurança na jornada da ovelha é o pastor. Se ela não está atenta a ouvir a voz do pastor, ela se perde facilmente. E por último,
Tem mais dois, perdão. A ovelha é míope também. As ovelhas não enxergam os perigos, elas não veem o abismo, nem percebem a aproximação dos predadores. Pois ela tem uma visão curta e não enxergam com clareza a distância. E por último, a ovelha tem dotes que podem ser a sua ruína. Quando você vê uma ovelhinha, o que mais chama a sua atenção? Aquela lã bonita que ela carrega, né? Aquela produção maravilhosa que Deus criou para ter aquele revestimento de lã tão bonito. Aí o que acontece? Quando ela se molha, imaginemos que ela cai num lago, num rio, aquela lã se torna tão pesada e algo que é lindo, maravilhoso, diferenciado, se torna algo extremamente perigoso para ela. Ela pode ser arrastada para o fundo e pode morrer afogada se não for resgatada. Por isso, meus irmãos, eu vejo que no texto do Salmo 23, há 3 direções a respeito deste pastoreio de Cristo para conosco. Este bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, por mim e por você. Você pode dizer assim para a pessoa que está ao seu lado: você é uma ovelhinha de Cristo. Mas aí você tem que dizer com ternura, tá bom? Olha para ele, olha para ela que está do seu lado e diz assim: olha, você é uma ovelhinha de Cristo. Viu, Aires? Você é uma ovelhinha de Cristo, meu filho. Essas 3 direções que nós podemos ver no Senhor, nos mostram em momentos distintos que Ele cuida da gente, Ele nos protege e Ele nos justifica. E eu quero falar sobre este cuidado de Deus para conosco. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, você vai ver que o Salmo 23 inicia dizendo o quê? O Senhor é o meu... Vamos lá, irmãos, me ajudem. O Senhor é o meu... E nada me... Muito bem, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Isso mostra, meus irmãos, o cuidado de Cristo para conosco. Isso mostra o segredo de uma vida feliz, todas as necessidades supridas. Espera aí, pastor, mas eu estou passando por dificuldades financeiras. Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso é dono do ouro e da prata, é Ele que abre portas, e quando Ele abre portas ninguém pode fechar, e quando Ele fecha portas ninguém pode abrir. Esse é o Deus que nós servimos, que supre todas as nossas necessidades. Então por que, pastor, eu estou vivendo nessa situação? Há processos na nossa vida, mas também, como ovelhas, muitas vezes nós não temos uma fé alicerçada em crer do que Deus pode fazer em nós, e através de nós. Com os nossos lábios, meus irmãos, muitas vezes dizemos: eu creio, eu tenho certeza, eu venho nas terças da esperança fazer campanha, eu jejuo, eu estou buscando ao Senhor continuamente, mas lá no seu coração, a área que Deus conhece e a área que as pessoas não veem, o seu coração às vezes você diz assim: será? E se há dúvida no seu coração, não é porque Deus não pode fazer, não é porque Deus não quer te cuidar, é porque você mesmo não acredita. É porque nós, ao invés de irmos na direção do Senhor, nós estamos dando passos para trás. Nós estamos dizendo para o Senhor, em outras palavras: Deus, me perdoe, eu não creio. Eu não acredito que o Senhor pode cuidar de mim. Mesmo que eu recite continuamente: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele faz-me repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. No dia a dia eu estou movimentado, preocupado com as coisas, e eu não estou dando atenção para Deus. Como pode, meus irmãos? Vez após vez nós estamos vindo à igreja, nós estamos buscando ao Senhor, nós estamos orando a Deus, mas muitas vezes, tanto do Antigo como do Novo Testamento, nós nos parecemos como ovelhas. Nós temos um coração obstinado, uma vida voltada ao pecado, à falta de testemunho. Olhe para a sua vida, como eu fiz quando eu recebi esta palavra do Senhor e olhei para a minha. Muitas vezes a nossa mente e nosso coração estão voltados para as coisas deste mundo e não conectados ao Senhor. Nossa mente não está cativa em Cristo. Nosso coração não está voltado a guardar a palavra do Senhor como deveria. O resultado disso: ovelhas desgarradas, teimosas, que preferem se afastar do seu pastor. Estava conversando com a Paty esses dias, ela estava me contando que viu um vídeo, se eu não me engano, do pastor Gustavo Bessa. E ele estava em Israel e um dos guias estava falando com ele a respeito do cuidado do pastor. E que muitas vezes os pastores de ovelhas levam as suas ovelhas para o deserto.
Aí houve várias conjecturações. Por que leva para o deserto? E tal, porque às vezes é necessário, não sei, não entendo por quê. Pois Deus permite muitas vezes que a gente seja levado ao deserto, para que assim haja essa mesma referência que estes pastores fazem ao levar as suas ovelhas ao deserto, para que as ovelhas comecem novamente a reconhecer a voz do seu pastor. Porque no deserto não há distrações. Você não está preocupado com dinheiro, você não está preocupado com as pessoas, você não está preocupado com a sua casa, você não está preocupado com a sua saúde, você está focado em Deus no deserto, porque nesses momentos, e eu digo infelizmente, são os momentos que nós mais buscamos ao Senhor. E aí as ovelhas sem distrações voltam a se conectar, reconhecendo a voz do pastor, para serem guiadas e cuidadas. O segredo de uma vida feliz, meus irmãos, é ser cuidado por Deus, é ser cuidado por Jesus. Deixa eu te dar um exemplo prático a respeito disso. Antes de você sair da sua casa pela manhã, o que você faz? Você ora. Você se coloca diante de Deus e diz assim: Senhor, o meu dia é seu, faça a sua vontade, Pai. Me dá, Espírito Santo, sensibilidade para ouvir a sua voz e ser guiado pelo Senhor. Me instrui nos seus caminhos, seja realmente o meu pastor. Você faz isso? Se você não faz, ou se você faz apenas como uma repetição do que você normalmente faz todo dia, sem isso alcançar o seu coração com intencionalidade, sabe o que está acontecendo? Você está indo desprotegido para o campo de batalha. Porque o nosso dia é uma batalha, não é? Aquela expressão, eu amarro um leão porque eu estou matando o outro, é por aí, não é isso? Se você não coloca o seu dia na presença do Senhor, você está indo descuidado por Deus. Não porque Deus não pode fazê-lo e não quer fazê-lo, mas porque você, como uma ovelha, e muitas vezes como eu também, uma ovelha rebelde, está dizendo para o Senhor: não quero ser cuidado pelo Senhor, não. Eu quero seguir meu caminho. Eu não enxergo muito bem a distância, mas parece ter um pasto verdejante bem diferente do Senhor lá na frente, porque a grama do vizinho sempre é mais verde, né? E o inimigo, ele gosta de tingir a grama para enganar as ovelhinhas. Porque a tentação, meus irmãos, é atraente. Satanás, ele não vai chegar para você apresentando coisas ruins, porque facilmente você diria não. O que o inimigo faz é enganar a nós com estratégias, sondando a nossa vida, o nosso dia a dia, os nossos corações, e levando a gente a se afastar de Deus, naquilo que é os nossos pontos frágeis. O que você está precisando hoje? É uma pergunta genuína, não é? O que você está precisando hoje? Qual que é a sua necessidade? Em que área que você precisa ser cuidado? Pois eu quero convidar você a levar os seus pensamentos ao Senhor e dizer: Senhor, cuida de mim. O Senhor é o meu pastor. Mesmo que seja pastor coletivo das igrejas cristãs que professam Jesus Cristo genuinamente, tanto no Brasil como no mundo, Ele também é o nosso pastor, é o meu pastor, Ele é o seu pastor. E se você confiar de todo o teu coração nele, nada vai te faltar. Paulo tem esse entendimento quando diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que seguem o seu propósito. Se você precisa de alguma coisa, qual cuidado você precisa? Você pode apresentar diante do Senhor e dizer: eu creio, Senhor, o Senhor está cuidando de mim. Mas também somos pastoreados pelo Senhor, sendo protegidos. Porque essa mesma figura que Davi, ao lembrar que lutou com o leão, ao lembrar que lutou com o urso, e posteriormente todas as batalhas que ele lutou para defender o povo de Israel, pela mão do Todo-Poderoso, mostram como Deus nos protege e nos livra do mal. O texto continua dizendo: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Essa é uma expressão de cuidado, mas é uma expressão maior de proteção de Cristo em nós e através de nós. E aqui está o segredo de uma vida, de um processo de vida e de uma morte feliz. Todos os temores são removidos.
Se antes o cuidado de Deus para conosco nos mostrava o segredo de uma vida feliz, aqui nós vemos o processo da vida, da finitude nossa, e podemos ver o cuidado de Deus também, inclusive neste processo em que nós estamos, até que o Senhor nos chame para estar com Ele. Todos os nossos temores são removidos. Tive várias experiências, como muitos pastores aqui também tiveram, e outros pastores, e talvez você também tenha tido essa experiência, de estar no leito de enfermos que estão prestes a falecer. São experiências extremamente doloridas, angustiantes, mas há uma diferença muito grande naqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem. É interessante você ver a paz que esses homens e mulheres têm. Muitas vezes são eles que consolam a família, ao invés da família consolar e fortalecer e tentar trazer paz. Homens e mulheres que servem ao Senhor, quando eles estão prestes a perceber o quão finito é a sua vida, eles entendem que a morte não é um fim em si mesma. Para aqueles que creem no Senhor Jesus, há uma eternidade, há uma jornada emocionante à frente. Há uma experiência extraordinária de viver eternamente com Cristo no céu. E não é só tocando harpinha não, deitado em nuvens, que eu já acho que seria extremamente legal, né? Ficar fazendo nada. Eu duvido que nós vamos ficar no céu sem fazer nada. O nosso Deus é criativo, o nosso Deus é ativo, Ele criou todas as coisas apenas com a sua voz. Imagina o que nós vamos fazer lá? Nós só vamos aproveitar do que é bom. Isso nos mostra, meus irmãos, que o Senhor, Ele nos protege a cada momento. Seja em lugares bons, em momentos bons, seja em momentos de vales da sombra da morte. E esses a gente passa com frequência, não é? Sabe como é interessante essa análise do que nós guardamos em nossa mente e nosso coração? Lembrarmos de coisas boas normalmente é um pouco mais, ou normalmente se torna mais difícil para nós. Se eu pedisse para você agora lembrar de uma coisa, um momento muito bom, muito feliz da sua vida, talvez você tenha um pouco de dificuldade, por vários fatores. Mas se eu mudasse a pergunta e dissesse assim, você conseguiria lembrar de um grande momento de dificuldade que você passou? Talvez isso estaria mais latente na sua mente e no seu coração. Como é triste ver que nós, mesmo tendo acesso à proteção do Senhor, nós pautamos a nossa vida nos momentos que foram ruins, nos momentos destrutivos, nos momentos de dificuldade, e deixamos que a nossa personalidade e o nosso caráter seja moldado por eles. Quer ver um exemplo? Pessoas extremamente felizes, motivadas, elas quando passam por uma dificuldade muito grande, por um momento de perda, por vales da sombra da morte, se tornam introspectivas, fechadas ao relacionamento, deprimidas, não é? Como que nós deixamos isso? Pois o texto nos mostra que em todos os momentos Deus anda conosco. Esse bom pastor, ele está contigo. Pastor, Deus estava comigo quando eu perdi meu ente querido? Estava. Quando eu perdi o emprego, Ele estava. Quando eu me acidentei, Ele estava. Quando meu filho nasceu, minha filha nasceu, sim, Ele estava. Jesus está conosco a todo momento. Ele é chamado no Antigo Testamento de Emanuel, e no Novo, pelo anjo Gabriel da mesma forma, o Deus conosco, o Deus que está presente, que se relaciona conosco. Sabe, Ele cuida da gente. Ele nos protege também. Em todos os momentos o Senhor está ao nosso redor. A palavra do Senhor diz nos Salmos que os anjos do Senhor estão ao nosso redor e nos livra. Paulo mesmo diz, olha, como é importante no Salmo, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, nós estamos revestidos da armadura de Deus para enfrentarmos o dia mau. Ele nos protege. Ele quer tirar do seu coração todos os seus temores. Então quer dizer que eu não vou ter mais medo de nada? Vai, mas o medo não vai tomar o seu coração e nem as rédeas, a direção da sua vida. Não vai mais. Você vai sentir medo, você vai sentir temor, você vai se preocupar,
mas você vai lembrar da palavra do Senhor e vai entregar todos os seus temores ao Senhor. Você vai lembrar que você pode trocar o seu fardo pesado pelo fardo de Cristo, que é manso e suave, e isso vai te fazer descansar. Você vai entender, como eu já disse do texto, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai entender que o Senhor, Ele anda contigo e Ele luta por você. E se Ele luta por você, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Você não acredita, meu irmão? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Isso, diga, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. É isso que você é, porque o Senhor te protege. E o final do texto, do Salmo 23, ele mostra o seu cuidado, a sua proteção, nos justificando. E aqui ele diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E aqui é o segredo de uma eternidade feliz, todos os desejos satisfeitos. Tem gente que muitas vezes, ao olhar esse texto, imagina uma mesa como esta, linda, organizada, preparada, e diz assim, em algum momento da minha vida, Deus vai me colocar por cabeça e não por rabo. E todos aqueles que fizeram mal a mim, esses daí vão pagar. Eles vão ver a minha glória, eles vão ver a minha honra, eu serei justificado diante do Senhor. E daí, esse povo todo que está falando mal de mim, esse povo todo que tentou puxar o meu tapete, essa galera toda aí vai ver o que é bom diante de Deus, porque meu Deus é justo juiz. Pois eu não vejo o Salmo nessa parte desse jeito. Até porque o nosso Deus, sim, Ele é justo juiz. E todos nós, diante dEle, estaremos prestando contas. Nosso Deus também é amor. E Ele espera que nós sejamos voltados como crianças ao seu pastoreio, arrependendo dos nossos pecados. E por isso eu estou dizendo para você, da mesma forma que para mim, ainda há tempo de você voltar os seus caminhos ao Senhor. Se você está afastado de Deus, a mesa da justificação está presente e você pode renovar a sua vida no Senhor nessa manhã. O que eu vejo aqui é a justificação de Deus, mas não no sentido de jogar na cara das pessoas, mas de mostrar o cuidado do Senhor em todas as coisas e a oportunidade de reconciliação que Deus nos dá. Porque se fosse o caso, pelo menos ao meu ver, de justificação humana que nós imaginamos, do qual a retribuição, nós não estaríamos sentados na mesma mesa que os nossos adversários, não é? Mesmo que se fosse na ponta da mesa, num lugar de destaque, num trono bonito. O último lugar que a gente ia querer sentar é perto de gente que a gente não gosta, ou que não gosta da gente. Mas quando a palavra do Senhor nos mostra isso, talvez Davi teve a mesma experiência, e eu acredito que teve, de estar a uma mesa com as pessoas que muitas vezes ofenderam e tudo mais, e dizer para elas o seguinte, olha, não tem a ver com retribuição, mas sim com o amor de Deus e a misericórdia do Senhor, que se renova sobre nós todas as manhãs. Tem a ver com oportunidade, porque a mesa ainda está posta. Você ainda tem oportunidade. Se você encher o seu pulmão de ar agora, respirar e expirar, você vai ver que há vida em você. E enquanto há vida, há oportunidade de você voltar os seus caminhos ao Senhor e dizer, Senhor, eu quero viver contigo eternamente. Porque a mesa é um preparo, um prenúncio para habitar na casa do Senhor para todo sempre. Às vezes, até por nossa teologia e nossas doutrinas, nós achamos que nós já estamos justificados e que nós somos predestinados ao céu. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Lucas capítulo 6, Jesus mesmo diz que nós conhecemos a árvore pelo fruto que dá. Árvore boa dá fruto bom.
árvore ruim dá fruto ruim. Mesmo que você seja membro da igreja, da IPI Dourados, por 30, 50 anos, não sei. Mesmo que você tenha uma vida de práticas espirituais. Eu leio a Bíblia todo dia e tudo mais. Mas se seu coração não estiver produzindo frutos de justiça, infelizmente, é muito possível que o seu caminho seja o inferno. Pastor, mas eu dei meu dízimo todo mês certinho. Parabéns. Eu sempre fui muito educado, eu sempre fui muito certo nas coisas que eu fiz. Ótimo. Isso, na verdade, a gente faz mais do que a nossa obrigação, né? Até os gentios fazem isso. O texto da palavra do Senhor diz. Pastor, mas eu era líder de alguma coisa, eu era isso, eu era aquilo, eu fiz um monte de coisa na igreja. Nossa, todo mutirão eu estava lá. Ótimo. Se o seu coração não estiver rendido a Jesus Cristo, e seus frutos mostrem exatamente isso, na verdade, nós estamos vivendo o convencimento, e não a conversão genuína. Você entende isso? Você pode estar vivendo um tempo de convencimento. Se você vem à igreja com uma roupa qualquer, que expõe o seu corpo, e você não está nem aí para isso, cuidado. Talvez você seja convencido e não convertido. E eu não estou falando só para as mulheres, estou falando para vocês também, meus irmãos. Se você não se preocupa com o que você está falando, e a sua boca é suja, cheia de palavrões e coisas do tipo, e você só faz praguejar assim, cuidado. Talvez você seja convencido e não convertido. Se você é adepto a fazer práticas erradas no seu comércio ou nas outras áreas da sua vida, pois, mais uma vez, toma cuidado. Há convencimento, mas não há conversão. Porque quando nós nos convertemos em Jesus Cristo, nós voltamos para o nosso Pai. E as coisas mudam, sejam automaticamente ou num processo. Mas, meus irmãos, sim, a gente muda. Ao ponto das pessoas dizerem assim, peraí, o que aconteceu? Está diferente? O jeito de falar? Não sei, você mudou o cabelo, trocou de roupa, mudou de estilo, o que é? E você ter a satisfação de dizer, eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, Ele agora é meu pastor. E você pode experimentar a mesma coisa, se você viver um relacionamento com Jesus Cristo. Essa é a ação de justificação do nosso Deus. E tudo isso mostra a cruz. Vocês podem colocar para mim, por favor? Tudo isso, meus irmãos, reflete a cruz. O maior exemplo de amor de Deus para conosco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certamente, pela cruz, em Jesus Cristo, eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, minha pergunta para você é: quem é Jesus? Quem Jesus Cristo é? Eu pedi para as crianças aqui, vocês que vão falar quem é Jesus? Ou estão vindo ali? Muito bem. Da mesma forma como as crianças têm um coração genuíno na presença do Senhor e nós devemos ter, eu pedi para a Andréia preparar para as crianças e perguntar para elas, quem é Jesus? E talvez através da percepção que elas têm de quem é Jesus, você seja motivado também a ter essa mesma resposta. Quem é Jesus para você, filha? Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Amém, muito bem. Enzo, quem é Jesus? É o meu Salvador e o meu melhor amigo. Muito bom. A melhor coisa que já teve na minha vida, Ele me deu vida. Ele é o que está escrito em João 14,6, o caminho, a verdade e a vida, e também é o meu único e verdadeiro Salvador. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Esse é o nosso bom pastor, Yahvé Roi, meu pastor. Ele é a minha cura, Ele é aquele que me cuida, o meu pastor pessoal, o Jeová Jireh, o
meu pastor que provê as minhas necessidades, o Yahvé Shalom, o pastor que me faz descansar nas jornadas árduas da minha vida. Ele é o Yahvé Rafá, o pastor que nos sara das nossas doenças. O Yahvé Tseknu, o pastor que nos justifica e nos perdoa por amor dele mesmo. O Yahvé Samá, o pastor que caminha conosco no vale da morte. E o Yahvé Nissi, o pastor que me dá vitória diante dos meus inimigos. Jesus Cristo é o nosso pastor, e por ele ser o nosso pastor, nada nos faltará. Você pode se colocar em pé? Eu quero te convidar a cantar esse cântico agora como uma reflexão. E analisando na sua mente e no seu coração, Jesus realmente é o seu pastor? O Senhor está cuidando de você? Está te protegendo? Te justificando? Pois é isso que Ele quer fazer. E se nessa manhã você ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu vou convidar, após esse cântico, você fazê-lo. E se você quiser renovar a sua aliança com o Senhor, você também terá essa oportunidade, levando Ele a ser o seu pastor pessoal. Bom, nós vamos! Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algo temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos, de águas limpas pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar. Me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar com Ele. Com Ele. Você pode fechar os seus olhos então por alguns momentos. E eu gostaria de levar você a essa reflexão, a analisar o seu coração e ver se realmente você tem provado deste bom pastor que te ama todos os dias da tua vida. Se você quiser aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu gostaria de pedir que você colocasse a mão no teu coração e fizesse essa oração após mim. Você vai dizer assim: Senhor Jesus, eu reconheço que tenho me afastado do Senhor como uma ovelha desgarrada. Mas nessa manhã, Senhor, eu entendi como é importante ter o teu cuidado, a tua proteção e a tua justificação em minha vida. Por isso, Senhor, eu quero aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Como meu bom pastor, eu entrego minha vida nas mãos do Senhor e peço, me dirija em todos os momentos. Eu peço perdão pelos meus pecados e te peço, escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. E para você que quer renovar a sua aliança diante do Senhor, porque você percebeu que escolheu caminhos distantes de Deus, e nessa manhã você entende a importância de andar realmente perto do seu pastor, eu quero fazer essa oração contigo. Você vai também levantar a sua mão, não precisa ser alto, mas só coloca assim. Minha proposta não é constrangê-lo, nem evidenciá-lo a sua decisão, mas sim um passo de fé diante do Senhor. Você vai dizer assim:
Senhor Deus, me perdoa por andar distante de Ti. Faz a Tua vontade em mim, Senhor. Eu quero renovar minha aliança contigo. Eu quero pedir, Senhor, que Tu venhas a me conduzir em todos os momentos. E eu quero ser, Senhor, instrumento nas Tuas mãos, para que a Tua vontade reine e haja cada vez mais vidas através de mim, voltadas a Jesus Cristo. Quero, Senhor, mais uma vez dizer: eis-me aqui, me usa para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. E seja assim sobre sua vida, e que você possa ser fortalecido, renovado, protegido e cuidado, justificado no Senhor, o teu pastor que te ama, em nome de Jesus. Amém?